Pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, sem nenhuma voz, mas continuando levando o canal, senão o canal vai ficar muito tempo parado. Batman Manual, 148 páginas de papel IWC nas bancas, custando R$18,20. A gente tem essa revista lançada pela Panini na necessidade de concluir todo o material que saiu em 9,52, mas que acabou não conseguindo sair nas revistas mensais. A gente sabe que o mix ali da revista do Batman acabou inserindo mais algumas coisas, além de Batman e Detective Comics, também tinha Batman do Futuro, às vezes tinha uma outra revista ali perdida, e quando acabaram as 52 edições do Batman, não tinha sido publicado tudo, e principalmente o material do Detective Comics, que encerrava a passagem do Gordon pela roupa do Batman, pelo nome de Batman, precisava ser lançado. Então faltavam ainda 5 edições de Detective Comics para sair, e aí a Panini resolveu juntar nesse encadernado. Assim como ela tem feito na mesma estratégia com Grayson, vai sair um do Batman do Futuro, vai sair um do Superman, vários outros encadernados nesse formato vão sair para dar conta de botar as últimas histórias que faltam ser publicadas antes de sim rolar o Rebirth e começar a ser aquele monte de revista que a gente aguarda tanto. Não ia comprar, a verdade é essa. Detective Comics e tal, aqui só tem história do Gordon, será que eu quero e tal? Aí sabe de uma coisa? Eu vou comprar pra dizer, não, peguei todo o material de Batman e Detective Comics, completei os dois, tá ótimo. Eu tenho as 52 edições de Batman, de toda essa fase 9,52, falei, vou pegar essa daqui e concluir tudo. Vamos ver qual é. Grata surpresa, o material que tem aqui é muito, muito, muito legal, uma ótima revista e que eu recomendo muito que você dê uma olhada, caso realmente você curta a questão de Batman e tudo mais, obviamente. Aqui, cara, a gente tem um material diferente, um material bem diferenciado, e que tem um ponto positivo. Assim como o review que eu fiz dos Lanternas Verdes, a Tropa dos Lanternas Verdes, eu sempre esqueço o nome da revista, No Limite da Existência, como aquela, você também não precisava estar lendo o material de Lanterna Verde para ler e se divertir. Essa edição você pode não ter lido absolutamente nada dos 9,52. Você pode estar sem ler o Batman há trocentos anos, você pode nunca ter lido uma revista do Batman. E você pode pegar essa edição aqui e se divertir. A única coisa que você precisa saber para ler essa revista é que em um determinado momento dos 9,52, o Gordon botou uma roupa de Batman, vestiu uma armadura de Batman e foi pra rua. Afinal de contas, o Bruce Wayne tinha perdido a memória e Gotham estava sem Batman. Só isso que você precisa saber para ler a revista. Aqui a gente começa com um arco em 3 edições, publicado em Detective Comics número 48, 49 e 50. Essas 3 edições valem a compra da revista, sem sacanagem, tá? Porque é um material muito legal. Roteiro de Peter J. Tomasi, arte de Fernando Passarini e cores de Chris Sotomayor. A gente tem essas 3 edições trazendo um material muito, muito legal. Gordon, ainda usando a roupa de Batman, se depara com uma série de crimes muito misteriosos que envolvem figuras históricas americanas e começa a se tornar um grande mistério em cima daquilo. A revista, além de ter tem uma narrativa, uma fluidez muito boa, tem uma arte fantástica, uma arte que anima a gente de ver, porque ela é muito bonita, muito bem desenhada, muito colorida, não colorida de ser, mas muito bem colorida, ela funciona toda de forma muito agradável aos olhos e na leitura também. Além desses quesitos técnicos básicos, a história em si também é muito legal, porque ela não só é bem escrita, mas como ela é original e traz um ponto muito interessante para a revista. Traz uma pitada de Seven, os 7 crimes capitais, sabe? Aquele filme do Brad Pitt. E tantos outros desses filmes de crimes altamente mirabolantes, em que a gente fica naquela de, caramba, pra onde isso vai? É algo tão mirabolante. Aqueles filmes daqueles assassinos seriais extremamente fantásticos, e que a gente não faz ideia de quem é, de por que está fazendo, de todas essas conexões que precisam, como tem em O Silêncio dos Inocentes e outros filmes do gênero, mas acho que O Silêncio dos Inocentes e Seven são 2 exemplos fantásticos, e a revista tem essa pegada. O Gordon está investigando, embora ele esteja com a roupa de Batman, ele está investigando esses crimes tão bizarros que tem ali alguma ligação, mas que eles estão tentando entender ainda.
e a revista funciona de maneira muito, muito interessante. Uma história muito agradável e que vale muito a pena. Só por essas 3 edições eu te digo, já vale a compra da revista, que realmente é uma revista de altíssimo nível. Gostei muito, muito e acho que vale uma conferida. Depois disso, cara, a gente parte para Detective Comics número 51 e 52, para encerrar definitivamente a revista do Detective Comics e a passagem do Gordon enquanto Batman. Nessa parte, a gente tem uma revista também bem interessante, que traz um pouco do passado do Gordon, enquanto soldado, a passagem dele pelo exército. A história se passa no presente, mas a gente fica sabendo um pouco mais a respeito do passado dele. O roteiro e a arte continuam aqui pelos mesmos responsáveis, tá? E a gente tem aqui uma história não tão legal e com algumas coisas que me incomodam um pouco. A grande verdade é que eu tento abstrair que esse cara é o Gordon, porque eu acho muito estranho, cara. Ele me parece muito jovem, com aquele moicano, tudo. Então eu tento imaginar esse cara sendo um outro personagem, tá? Mas aí a gente tem uma história legal também envolvendo o exército americano, envolvendo a atuação do Batman no Afeganistão. Tem umas coisas legais ali. O Batman Gordon, tá? E a história acaba que funciona. Não é tão interessante quanto a primeira, mas ela também não prejudica o andamento da revista a ponto de você falar, porra, agora a revista é uma merda, porra, me arrependi de ter comprado. Não, é uma história legal, cara. Só que ela não é fantástica, ela não é tão interessante quanto a primeira. Pelo menos pra mim, tá? Pra mim não foi tão legal. Talvez ela seja uma história melhor, mas como a primeira foi muito boa, aí eu acabei comparando e ela perdeu pontos por causa disso. Mas, ainda assim, conclui muito bem a passagem de Detective Comics pelas 52 edições dos novos 52. Gostei, aprovado e, porra, já tá valendo a compra só pra concluir isso daí. Depois, cara, a gente vai pra uma coisa muito legal, que são as 2 últimas revistas que compõem esse mix aqui e que são materiais tirados de outros momentos. A gente tem aqui Detective Comics número 50, mas não é a Detective Comics 50 normal. Ela é a Detective Comics 50 número 2, de maio do ano passado, que na verdade é uma história totalmente alternativa, que ela não tem uma linha cronológica, ela não tem uma linha de história. Na verdade é um mix de artistas que fazem como se fosse... São páginas únicas, tá? Artes únicas, com o texto do Batman que vai correndo ao longo de todas essas páginas. Então o que a gente tem? A gente tem uma arte do artista X com um pedacinho de um texto. A próxima página é uma outra arte de outro artista com mais um pedacinho, e aí você lendo essas páginas, você tem um texto do Batman, narrado pelo Batman e tudo mais, com todas essas páginas, formando uma obra interessante. Não é exatamente um quadrinho propriamente dito, ele não tem nenhuma pretensão de ser real, de estipular um tempo determinado, nem nada disso. Os quadrinhos não têm nenhuma conexão com o outro, nada. São simplesmente ilustrações do Batman com essa pequena narração. É bem interessante, cara. É bem interessante porque tem artes muito boas aqui. E é legal, como é uma coisa a mais na revista, acaba que é interessante. Pra fechar, tá terrível. A gente tem uma história muito legalzinha falando sobre o legado Batman, sobre o legado futuro do Batman, sobre as próximas gerações do Batman. Eu gostei muito, tá? Ela é uma história bem curtinha, publicada em Detective Comics número 27, parte 7. É bizarro, né? É lá de trás, de 2014. E a gente tem aqui o roteiro do Scott Snyder e a arte do Sean Murphy. Sean Murphy, cara, é um cara que eu curto bastante. Ele fez Punk Rock Jesus, que, porra, pra mim é algo assim fantástico. Eu gostei muito, gosto muito da arte desse cara. E essa revistinha é muito interessante. E embora tenha poucas páginas, ela só agrega ainda mais valor, mais qualidade para essa edição. Uma edição muito legal, são 18 e 20 muito bem gastos. Como eu disse, você não precisa estar lendo Batman, você só precisa estar a fim de ler uma história boa. Até porque o foco aqui, embora a gente tenha o Batman, o foco não é o Batman. Aqui não tem o Bruce Wayne, aqui a gente tem o Gordon. A gente tem um grande foco nesse personagem, Gordon, que é um bom personagem e que
protagoniza aqui dois arcos curtos de história bem legais. De brinde a gente tem mais 2 historinhas bem bacanas. E aí sim, a gente fecha todo o ciclo Detective Comics aqui no Brasil, publicando todas as 52 edições e mais esses pequenos especiais. Tudo pronto agora para a revista Detective Comics finalmente sair aqui no Brasil com esse nome, Detective Comics. Vai ser sensacional, cara. Tô muito louco para comprar a edição número 1 Detective Comics e a Batman, obviamente. Então, materiais muito legais. Assim que sair aqui no Brasil, vou comprar, vai rolar review, vai rolar notícia no Twitter. Galera, aí chegou na banca, porra, corre pra banca, caralho, chegou a Batman Detective Comics. Então, quando tiver Rebirth, vou encher o saco no Twitter. Você não sabe que o Barba tem Twitter? Ah, agora o Barba de Odin tem Twitter. Então, lá embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem o linkzinho do Twitter do Barba de Odin. Vai lá e acompanha. O Barba List sai primeiro no Twitter, depois no Facebook. Ah, não sabia que tem Facebook? Tem Facebook também. Então tem Facebook e Twitter. Tá ficando bem legal, né? Show! Pra galera nova no canal, cara, bem-vindos. Voltem aqui mais vezes. Pra galera das antigas, que bom que vocês voltaram. Dê uma curtida, dê seu comentário aí. Desculpa a garganta, mas não tem o que fazer, né? Se ela amanhã melhorar, ótimo. Se piorar, aí amanhã não sai vídeo, porque ela já tá nas últimas, tá bom? Então, foi isso. Mais um review de quadrinhos, mesmo sem voz. Um abraço e até a próxima.